Isaías 43, versículos 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Os irmãos podem ler o versículo 19? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Irmãos, continue. Porém, caminho no deserto e rios no ermo. É porque eu copiei aqui, apenas a porventura não percebeis. Irmãos, nós estamos no limiar, né, de um novo ano, e as expectativas são grandes, né, irmão? Porque esse novo ano é de fato uma página nova que Deus nos dá, né, irmãos? Uma página em branco, né? Deus sabe todas as coisas, ele, de fato, no livro dele, ele já escreveu tudo, porque a Bíblia diz, irmãos, que ele já sabe de todas as coisas, tudo está escrito no livro dele. Porém, para nós, irmãos, é uma página em branco, são novas oportunidades, não é assim, irmãos? E nesse período, meus queridos, nós costumamos fazer resoluções, né? Eu conheço uma pessoa que disse para a sua família: em 2025 eu vou emagrecer. Todo mundo riu, ninguém acreditou, mas a resolução está firme, né? Porque essa mesma pessoa disse o mesmo em 2024, disse o mesmo em 2023, enfim, vem dizendo há anos e não aconteceu. Mas 2025 vai acontecer. A resolução é firme. Eu não sei se a gente chega lá, mas a resolução é firme. Não é assim, irmão? Você já fez essas resoluções de final de ano, né? Ano que vem eu vou deixar o meu cabelo crescer, as mulheres, né? Vai varrer o chão. Aí quando vê a quantidade de shampoo, né, que tem que usar, o cuidado, não, o cabelo curtinho é melhor. Não é assim, irmão? As resoluções de fim de ano abundam, meus queridos, mas a gente sabe que na maioria das vezes, muitas pessoas, né, nós não conseguimos cumprir com essas resoluções. Não é assim, irmãos? Mas mais do que fazer resoluções, nós precisamos estar atentos para o que Deus quer fazer em nossas vidas. Você está entendendo, irmão? Porque a resolução é minha, não é? Mas, de fato, irmãos, é Deus que a cumprirá. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque a palavra de Deus diz assim, né? Muitos são pensamentos do homem, mas o Senhor é que dará cabo de tudo isso, né? A palavra de Deus diz, irmãos, que o homem, ele projeta planos, mas é o Senhor que os concretiza. Então, irmãos, mais do que essas resoluções, nós temos que estar atento ao que Deus quer fazer por nós e em nós neste ano. E é isso, irmãos, que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Eu vou falar de um novo tempo de Deus para a sua vida. O que é que espera no ano que vem? Irmãos, eu não sei o que me espera, mas eu sei o que Deus vai fazer na minha vida, eu sei o que Deus vai fazer na sua vida, e nessa noite eu vou falar sobre isso, irmãos, porque Deus tem um novo propósito para você. Diga assim: Deus. Diga mais forte: Deus tem um novo propósito para mim. E é justamente, irmãos, o que está no versículo 19 que nós lemos: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Irmãos, Deus não está limitado ao ano que passou. Os irmãos estão entendendo, irmão? Porque nós é que estamos limitados a esse tempo de 24 horas, né? A esse mês de 31 dias, né? Esse ano de 365 dias. A gente que está limitado a isso. Deus não, irmãos. O tempo de Deus é a eternidade. Ele não tem nem começo e nem fim. Portanto, o tempo para ele não existe. Para nós, irmãos, a mudança de tempo é muito importante. Por exemplo, hoje é o último dia do ano. Nós estamos aqui felizes, todo mundo de roupa nova, aquela coisa maravilhosa, a expectativa da virada de ano. Para Deus não, meu irmão, porque os dias para Deus não passam, diga glória a Deus, mas para nós é muito importante. Mas eu quero dizer para você que Deus não está limitado. Deus não está limitado ao ano que passou, meu irmão. Ou seja, Deus olha para trás e diz assim
para mim 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor. Não, meu irmão, porque o tempo não limita a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Há um novo tempo para você, meu irmão. Há algo novo para você, porque Deus não está limitado. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Deus tem um propósito novo e nós muitas vezes ficamos apegados ao que passou. Né, irmão? Eu sei que essa mensagem é recorrente aqui na igreja, mas Deus me cobra a falar de novo, porque existem muitos de nós que estamos presos ao que passou. A gente diz, 2024 não foi muito bom, mas 2023 foi ótimo. Como eu queria que aquele ano se repetisse. Nunca vai se repetir, meu irmão, porque nós não vivemos para trás, nós vivemos para frente, nós vamos avançar. Você está entendendo, irmãos? Os dias não se repetem, as oportunidades não se repetem, haverão oportunidades semelhantes ao que nós tivemos, mas nunca a mesma. Então aproveita esta oportunidade que Deus está te dando. Eis que farei coisas novas. Você pode dizer glória a Deus? E de uma coisa eu sei, irmãos, essa coisa nova que Deus vai fazer na sua vida não é qualquer coisa. Essa coisa nova que Deus vai fazer na sua vida não é nada de ruim, porque a Bíblia diz, né? Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, Deus só tem bons pensamentos sobre você, Deus só tem coisas boas sobre você. Pastor, e se eu receber um não de Deus, dê glória a Deus, porque é o melhor para você, meu irmão. É porque a gente projeta e quer que Deus diga sim, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o futuro e Deus sabe quem é o nosso inimigo. Então, se Ele disser não, é porque é o melhor para você. Então, louve a Deus. Amém, queridos? Então, nós estamos muitas vezes presos a falhas, a derrotas, ou mesmo a vitórias que nós tivemos no passado. Mas eu digo para você, mais uma vez, deixa o passado no passado e prossiga. Eu sou uma pessoa extremamente nostálgica. Eu gosto de lembrar de coisas do passado. Às vezes eu coloco músicas antigas, né? Eu acho que meu filho, o Ricardo, pegou isso de mim. Eu boto músicas antigas, mas não boto. O estilo dele é bem diferente do meu, mas ele gosta de música antiga também. Irmãos, e eu boto música antiga e fico lembrando daquele tempo passado. Eu gosto de relembrar dessas coisas, mas eu aprendi com Deus a não estar apegado a elas. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu tenho que progredir para as coisas novas que Deus preparou para mim, para as coisas novas que Deus está colocando diante de nós. É por isso, irmãos, que Deus nos convida nessa noite a olhar para frente. Amém, queridos? Olhe para trás de vez em quando, lembre daquele momento bom, mas não fique preso a ele. Siga em frente, porque o ano novo, meus queridos, traz novas oportunidades para nós, no nosso emprego, oportunidades de relacionamento, que eu digo fraternal, né? De conhecer novas pessoas, de crescer em conhecimento, sobretudo de renovo espiritual. Amém, queridos? Porque a igreja evangélica brasileira está precisando de um renovo, não é assim, meus queridos? Porque as pessoas estão muito confusas, acham que gritaria, descontrole, histeria é poder de Deus. Não, meu irmão, o poder de Deus está firmado na palavra. O poder de Deus está cheio do Espírito Santo, sendo dominado por Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que uma das características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, a temperança. Então, quanto mais dominado o homem, quanto mais controlado o homem, mais cheio do Espírito Santo. Você está entendendo, irmãos? Tem muita lata vazia por aí, meu irmão, né? A lata vazia é aquela que não tem nada dentro, mas faz um barulho de torar no meio. Não é assim, meus queridos? E as pessoas, como essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Meu irmão, cuidado. Esse ano, meus queridos, o Senhor está conclamando a Igreja Bíblica Vida Eterna. Tenha controle, seja dominado pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito e cheio da palavra. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, deixa o passado aos pés da cruz. Amém, queridos? E que nós possamos viver a expectativa
do novo de Deus. Amém? Se você foi ferido no passado, deixa aos pés da cruz. Se você esteve diante de uma grande vitória, não pense assim, pronto, esse foi o ápice, não vai acontecer nada melhor. Não, deixa aos pés da cruz que vai acontecer coisas muito melhores. Amém, queridos? A segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, esse ano, Ele quer renovar as suas forças. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, o novo ano é um lembrete de Deus, de que Ele te sustenta diariamente. O texto diz que as misericórdias do Senhor faz o quê? E se renovam a cada manhã. Irmãos, isto é um lembrete de que a cada manhã, quando você acorda, a misericórdia do Senhor já se renovou para você. Ou seja, meu irmão, aquilo que era para você receber, você não vai receber. Como assim? Sabe por quê? O que é que eu mereço? O que é que você merece? Castigo e condenação de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, irmãos? E nós somos pecadores, e a misericórdia de Deus é a seguinte: eu não dou castigo e condenação a Ele, mas dou a minha graça, a unção, os insumos para que Ele possa crescer, viver e agir nessa terra. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Nós somos muito abençoados diariamente, irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para você: existem coisas que o inimigo queria fazer com você, que existem coisas que o inimigo queria levantar pessoas para atingir você, e Deus simplesmente disse não, e você nem sabe. Você sabia disso? Irmãos, certa vez, o povo de Israel estava fugindo, está lá em Êxodo capítulo 14, estava fugindo do exército inimigo, o exército egípcio, e Deus disse assim: olha, vão por aqui, um caminho mais longo, e Moisés colocou lá, no capítulo 14 de Êxodo, que Deus fez isso, porque se eles entrassem na curva, eles veriam o exército que estava seguindo eles, e sabe o que eles fariam? Eles temeriam, porque o exército era muito grande. Então Deus disse: vá pelo caminho mais longo para que vocês não vejam o exército. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Muitas vezes Deus nem mostra o que faz por você, para que você não tema. Lá em Números capítulo, acredito que é 23, capítulo 6, me falha a memória agora, mas certa vez, irmãos, o rei Balaque, quando o povo chegou nas campinas de Moabe, o rei Balaque contratou um profeta meia-boca chamado Balaão para amaldiçoar o povo. Os irmãos conhecem a história. Ele subiu no monte e foi lá amaldiçoar, não conseguiu, porque ele disse: eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não é assim que está na Bíblia, irmãos? E o povo estava fazendo o quê? Ninguém leu esse texto? Não é assim que está na Bíblia, irmão? Diga assim, amém. Pronto. Então veja, irmãos, quando Balaão estava fazendo tudo isso, Balaque trincando os dentes de raiva, porque Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo estava na campina, nem sabia o que estava acontecendo. Você está entendendo, irmãos? Então existem coisas que Deus não te permite saber, mas Ele está livrando você. A cada manhã a sua misericórdia se renova, amém, queridos? E se você se sente cansado e desanimado, saiba que Deus está renovando as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31, versículo conhecidíssimo, diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão, subirão, andarão, correrão e não se fatigarão. Olha só, irmãos, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Muitas vezes, irmãos, a gente está cansado de tanta luta. Não é verdade, irmão? Muitas vezes a gente está cansado de tanta prova. A gente está até sobrecarregado sobre muitas coisas. Meu irmão, confia em Deus, que nessa noite Ele está renovando as suas forças para você seguir. Amém, meu irmão? Ele não está renovando as suas forças para você entrar em confusão, para você brigar, para você botar o dedo na cara do outro. Não, meu irmão, é para você prosseguir.
no passinho do abençoado, né? Como se diz, né? No trotezinho, porque Deus não quer você correndo, não, meu irmão. Não se engane, não. Deus não quer você correndo, Deus quer você numa maratona. Você sabe a diferença, né? Do corredor, né? Velocista e do corredor maratonista. O velocista é rápido, mas não consegue ir por longo tempo, não é assim, irmão? É uma carreira da preula, mas não consegue andar por muito tempo. Já o maratonista, meu irmão, naquele trotinho do abençoado, e vai indo, vai indo. Não é assim, irmãos? A Bíblia diz assim, corramos, Hebreus capítulo 12, se não me fala a memória, versículo 2, ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus não quer você correndo doido, não, meu irmão. Deus quer você devagar e sempre diga glória a Deus. Deus não quer você parado, mas Deus quer você andando nesse passo abençoado para a glória do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Confie na fidelidade de Deus. Peça a Deus para que Deus renove as suas forças para esse novo ano, para que você possa enfrentar essas batalhas renovado. Amém, queridos? A terceira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que Deus abre novos caminhos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Meus queridos, esse texto é um texto que eu tenho um apego espiritual muito grande com esse texto, que eu me lembro que um jovem novo convertido, a pastora Solomita vai se lembrar dele, eu não era nem pastor, era presbítero ainda. Ele chegou para mim, um jovem chamado Rainer, chegou para mim e disse assim, como é que eu faço para Deus me abençoar? E eu falei para ele justamente esse texto. E é esse texto que eu quero falar para você, que eu quero ver você abençoado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, próximo ano vai ter muitos desafios. Não é assim, irmãos? Mas Deus está pronto e Ele promete guiar os teus passos. E é por isso que Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe, ou seja, não esteja baseado na tua experiência, na tua força, mas confia nele. Amém, irmãos? E olha só, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, irmãos, coloca Deus à frente de tudo na tua vida e Ele vai endireitando aquilo que está tortuoso na sua vida. É isso que Deus tem preparado para nós. Confia no Senhor, meu irmão. Não se esquece de Deus, não. A gente costuma, irmãos, quando está abençoado, ir se afastando aos pouquinhos. Não ora como antes, não jejua. Não é assim, meu irmão? Vai na igreja uma vez perdida, não congrega. Não é desse jeito, meu irmão. Eu estou abençoado, né? Aí, meu irmão, não se esqueça, não. Amém? Amém, queridos? Não se esqueça, não. Vá colocando Deus à frente de tudo na tua vida e Deus vai te abençoando. Deus vai aplanando os seus caminhos. Deus vai te dando vitória. Amém, queridos? Caminhe com fé, meu irmão, sabendo que Deus está no controle. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no controle da tua vida. Amém, irmãos? Deus está no controle da tua vida. Você não está só. Nada acontece com você que não esteja dentro da vontade de Deus. Eu sei, meus queridos, que isso parece, né, ir de encontro ao que muitas pessoas pregam por aí, que o inimigo dá rasteira no crente, que não sei o quê. Meu irmão, nada acontece que não esteja dentro da vontade de Deus. Até aquela suposta batida que a gente recebe, não estou falando de coisas físicas, né? Estou falando de coisas espirituais. Aquele erro aqui ali foi Deus que permitiu, meu irmão, na tua vida, não é? Permitiu para que você pudesse crer. Amém, irmãos? Para que você pudesse crescer. E muitas vezes, meus queridos, a gente fica insistindo com Deus, eu quero, aí Deus, tá, então tome. Aí você quebra a cara, aí Deus diz, agora volte para mim. Não é assim, meu irmão? Tudo está dentro da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não é? Versículo conhecidíssimo aqui na igreja. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando ele diz tudo, ele está falando de tudo. As coisas ruins cooperam para o teu bem. Você está entendendo, meu irmão? É como disse José, né? Quando ele se revelou
aos seus irmãos, ele disse: o mal que vocês intentaram para mim, Deus transformou em bênção. A vida de José não foi fácil, mas Deus mudou totalmente a situação. Você está entendendo qual é a palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão? Você não está só. Deus abre novos caminhos. Deus vai aplanando, Deus vai abrindo. E quando você pensa que não vai dar certo, Deus diz: vá por aí, porque é por aí que eu quero te guiar. É por esse caminho. Vá, siga em frente. Creia no Senhor, porque Deus está com você. Ele abre novos caminhos. Apresente seus projetos, seus sonhos diante de Deus. Não tome grandes decisões sozinho, não. Ore primeiro, busque em Deus, veja se isso está dentro da palavra, porque se vai afastar você do Senhor por alguma coisa, não é de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Se vai impedir a sua frequência à igreja, a comunhão com seus irmãos, vai macular a sua santidade, isso não é de Deus. Você pode receber fortunas, mas não é de Deus. Você pode se divertir ao máximo, mas não é de Deus. Se vai te afastar de Deus, não é de Deus. Coloca Deus à frente, pergunta: Senhor, vem de ti, porque se vier, meu irmão, abraça, porque a vitória é tua. Amém, amados? E por último, meus queridos, nós temos que viver em uma atitude de gratidão. Entre em 2025 com atitude de gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Amém, irmãos? E olha que coisa tremenda o apóstolo Paulo diz para nós: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo começa dizendo: se alegrem. E quando ele diz isso, ele não diz só se alegre quando você estiver assistindo show de stand-up, quando você estiver diante de um filme de comédia, quando alguém lhe contar uma piada. Não, ele diz: regozijai-vos sempre. Ou seja, até nos momentos difíceis se alegra, porque esse momento difícil vai te ensinar alguma coisa. Você vai sair mais crente e mais forte. Diga glória a Deus. O segundo conselho que ele dá é: ore sempre, orai sem cessar. Isso quer dizer, meu irmão, que você tem que reservar um tempo todos os dias para estar em oração. Amém, meu irmão? E eu sempre digo aqui na igreja: está no ônibus, está fazendo nada, está pensando, né, em coisas bestas, vai orar. Fica orando dentro do ônibus. Está lavando os pratos, está consertando o carro, lavando o carro, fica orando. Você está entendendo, meu irmão? Orai sempre e tenha sempre um momento devocional com Deus. Eu gosto sempre de orar pela manhã, irmãos, porque a mente, pelo menos a minha, o Senhor dos irmãos, está limpa, né? É uma esponja que vai absorver tudo durante o dia. Gosto de orar de manhã. Reserva um tempo. Pastor, não tem? Tem. Quanto tempo a gente passa nas redes sociais, não é verdade, meu irmão? Diante da tela de uma televisão, conversando besteira com o vizinho, com um amigo. Não é assim? Tem, meu irmão, tem tempo. Então reserva um tempo para Deus. Eu digo para você, meu irmão, acorde meia hora mais cedo, leia a palavra. Não é assim, meu irmão? Leia um trecho das Escrituras, um capítulo, sei lá, mas leia as Escrituras e ore. Busque em Deus todos os dias, meu irmão. Dizem por aí, eu não sei se é verdade, talvez os psicólogos aqui possam dizer, que uma coisa que é repetida por 21 dias se torna um hábito. Eu não sei se esse tempo determinado, 21 dias, mas uma coisa repetida muitas vezes torna-se um hábito. Então tenha o hábito de orar. Amém, irmãos? Tenha o hábito de ler a palavra. Amém, queridos? Eu não estou dizendo isso para você virar, né, aquela pessoa que gosta de orar na frente dos outros, para que os outros vejam você. Olha que coisa linda a oração do camarada. Não, meu irmão, é só um momento a sós com Deus. Não é, meus queridos? Hoje há uma ânsia, né, de que as pessoas olhem: eu vou subir no monte, levar essas vassouras, esses lenços ungidos. Não é desse negócio, subir no monte para orar no monte. Meu irmão, orar no monte é bom, já orei muito, né? Mas é mais pela aventura, pela empolgação. Sabe por quê? Jesus falou assim: quando orares, entra. Ele, meu irmão, prefere que você ore, você e ele, sem precisar estar dizendo: ó, amantíssimo Deus, na frente do outro, ponto dizer: olha que português maravilhoso, amantíssimo Deus, soberano. Não, meu irmão, ele quer você com ele. Senhor, está doendo. Senhor, está difícil. Você está entendendo, meu irmão? É intimidade com ele. Dobra o teu joelho, né? Entra no teu quarto primeiro, né? Depois você dobra o seu joelho e vai orar ao Senhor. Amém, queridos? Você e ele. E crie esse hábito, meu querido e minha querida, e sobretudo ame ao Senhor agradecendo a Ele.
Agradeça sempre ao Senhor. Amém, queridos? Recentemente eu preguei aqui na igreja, né? Se você ainda não tem, eu vou repetir o que eu preguei recentemente. Se você ainda não tem aquilo que você quer, Deus te deu outras coisas para você, né, por enquanto, ir desfrutando até chegar naquilo que você quer. Portanto, louva a Deus pelo que você tem, porque se você ficar dizendo, ainda não recebi, começar a murmurar, meu irmão, Deus não se agrada de murmuração. Amém, queridos? Olha só, o povo de Israel, quando estava no deserto, eles primeiro reclamaram, trouxesse a gente aqui para morrer. Será que lá no Egito não tinha sepultura para a gente ser sepultado? Aí Moisés, Deus, pela misericórdia. Aí Deus disse assim, por que tu clamas a mim, homem? Pega essa vara, né, esse bastão e toca no mar e diga o povo que marche, que entre. Beleza, quando eles estavam lá, disseram, olha, será que lá no Egito não era melhor? Porque lá tinha água e agora... Aqui a gente não tem água, as águas tudo amarga. Aí Deus disse assim, vai homem, pega um pedaço de madeira, joga na água, né, no rio chamado de Mara, joga lá que a água vai ficar doce, o povo bebeu. Depois reclamar de novo, Moisés, a água. E Moisés, meu Jesus, e agora? Aí Deus disse assim, olha, vai lá e fala a rocha e vai brotar água da rocha. Você está entendendo, irmãos? E aí, meus queridos, Moisés disse assim, vai rocha, e a rocha, pum, saiu água da rocha, né? E o povo bebeu aquela água limpa no meio do deserto. Olha que coisa. Depois o povo começou a murmurar, como era bom as cebolas só. Quem é que gosta de cebola? Só a pastora Sulamita, né? Aí veja só, irmão, a cebola do Egito era muito boa. Aí Deus disse, espera aí, né? Primeiro Moisés foi orar, Senhor, e agora? Não, diga ao povo que se prepare. Todo dia vai chover um pãozinho do céu com gosto de bolo. Olha só, irmãos, com gosto de bolo de mel. Para vocês vão comer todo dia. A Bíblia diz todo dia, quando eles saíram de manhã, estava o deserto cheio daquele negócio que caiu do céu. Eles comiam, era gosto de bolo. Olha só, irmãos. Aí eles reclamaram, estamos fartos. Olha só, irmãos, o que eles disseram. Estamos fartos desse pão tão vil. Ou seja, desse pão miserável, é um pão podre. Não é um pão miserável, meu irmão. O pão caía do céu e o povo reclamando. Aí Deus disse, espera aí, vocês querem carne? Eu vou dar carne. Aí trouxe cordonizes, aves que já eram ralas naquele tempo, comida de rei. Aí Deus disse para eles, vocês vão comer. Vai comer para sair pelos narizes. E vocês vão ver, enquanto o povo estava comendo, Deus castigou o povo, boa parte morreu. Irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso tudo? Olha quanta bênção Deus deu a este povo. E o povo reclamando. Irmãos, de noite tinha uma nuvem. Essa nuvem era o próprio Jesus, tá? Uma nuvem, né, de fogo que, né, cobria ele. E outra, irmãos, quando o exército estava atrás dele, a nuvem ia para trás. Olha só, irmão. A nuvem de fogo, aquela coluna de fogo, para o exército não chegar perto. A coluna ia para trás. Mas de noite tinha aquela coluna de fogo. Aí de dia, meus queridos, era uma nuvem sobre eles para o sol não bater neles. E mesmo assim, eles reclamaram. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, irmãos? Muitas vezes a gente está focado só naquela bênção, chovendo de bênção para nós e a gente não agradece. Deus está dizendo nessa noite, agradeça pelo que você tem. Eu estou fazendo milagres na tua vida. Agradeça. Porque Deus, irmãos, é Deus de milagre. Talvez você não tenha visto a água brotar da rocha, literalmente falando, mas você sabe que Deus tem feito coisas que você nem imagina, né, irmãos? Deus tem feito coisas, irmãos, mirabolantes na tua vida, e você sabe disso. Isso são milagres que Deus faz todos os dias. Irmãos, eu estou repleto de milagres para contar, repleto. Eu só não falo, irmãos, porque seriam muitos, mas vou contar um, meus queridos, que eu já contei recentemente, mas sinto de contar de novo. Os irmãos sabem que um dia saiu eu, minha esposa e o diácono Luciano aqui da igreja, fomos resolver um problema no centro, e eu estava com uma filha única de R$20. Era filha única, bicha. Eu digo, eu vou levar, porque, né, de repente a gente vai precisar de alguma coisa. Levei, e era mais essa calça aqui agora. Não, era outra, era preta. E a calça estava furada, o bolso furado, ó. Aí eu entrei no carro, o carro estava parado ali. Eu entrei no carro, estava aquela brincadeira toda. Aí fui, aí eu disse, rapaz, mas eu não devia ter levado esses R$20, que eu acho que eu vou gastar. Quando eu botei a mão no bolso, cadê os 20? Aí cutuquei, eu digo, pronto. Aí quando eu botei a mão por dentro, bolso furado. Perdi. Aí a gente foi, irmãos, isso é um milagre, irmão.
A gente foi para o centro da cidade, fomos lá, resolvemos o problema e voltamos. E todo mundo, Solomita feliz, falando, né? Irmão Luciano também, aquela brincadeira toda. Ambos são muito divertidos, né? E quando a gente veio voltando, eu já tristinho, eu digo, rapaz, os R$20 que era a filha única foi-se. Irmãos, qual a probabilidade disso acontecer? Quando a gente parou, estavam os R$20 aí, na frente da igreja. E eu, quando olhei, quando eu disse, eu não estou acreditando, Solomita vem ver aqui. Solomita disse, eita glória, é os 20 que estavam contigo? É. Aí eu falei para o irmão Luciano, os R$20 estão aqui. Ele disse, não, deve ser outro. Eu digo, então o milagre é maior, né? Que eu perdi aqui, veio outro. Irmão, qual a probabilidade dos R$20 estar ali? Porque os irmãos sabem que aqui passa vento. É ou não é, irmãos? E os irmãos sabem que passa gente com força ali, não é? Irmão Lucinha, irmão Reginaldo passa direto aí na frente, né? Se tivesse visto, meu irmão, o dinheiro não fala, é ou não é? Irmãos, isso é bênção de Deus. Eu só posso fazer o quê, meus queridos? Só posso louvar ao Senhor por isso. São esses milagres que Deus faz. Deus faz pequenos milagres também. Não é, irmãos? Pequenininhos para muitos, mas para mim são muitos. Então são grandes. Então, meu irmão, que nós possamos viver uma vida de gratidão. E assim 2025 vai ser um tempo de bênção para nós. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então deixa o passado para trás. Confie no propósito de Deus e caminhe com Ele rumo ao novo. Deus tem um ano novo para você, novas oportunidades, tempo novo. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus queridos.